Olá, senhoras e senhores, eu ainda me chamo Rafael Soares da Univendas e esse é o Wellington Moreira, meu parceiro, meu amigo, e esse é mais um Falei, tá falado. Falei, tá falado. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas e resultado de alta performance. Perfeito, Rafael. Wellington, gosto demais desse tema, né? É um tema que é muito vivo nos tempos de hoje, né? O que a gente mais escuta é sobre a dificuldade de contratar, dificuldade de reter, geração Z, né? E todas essas dificuldades com pessoas que eu acredito todos nós passamos, eu passo também, você passa também, né? E toda vida que entram nesse debate, eu reflito sobre alguns pontos, né? Eu faço uma análise de consciência. E o primeiro ponto que eu trago, assim, eu comecei a trabalhar no ano de 99 para 2000. Eu fui ali, comecei a fazer seleção em dezembro, comecei a trabalhar em janeiro de 2000. E fazem 25 anos. E já era difícil, né? Minha percepção é que para contratar vendedores, por exemplo, já não era fácil, nunca foi fácil. Tu começaste como vendedor, né? Como vendedor de loja, depois fui para vendedor externo, né? E você via que era uma seleção que muita gente desistia, que você passava de uma fase para outra e você sentia que pessoas ali foram chamadas para uma fase para outra, não foram. Essa profissão de vendas, eu posso estar enganado, mas você me corrija, Rafael. Eu vejo que comumente as pessoas que entram em vendas, normalmente, elas entram como um meio de passagem. É como se elas não gostassem, não fossem direcionadas para aquilo ali. É somente uma porta de entrada para algo que ela quer alcançar, né? Na verdade, assim, não se trata vendas como uma profissão, né? Historicamente não se trata vendas como uma profissão, mas grandes vendedores profissionais geralmente ganham muito dinheiro e ficam ricos. Apesar disso, não se trata isso como uma profissão, se trata como um dom, um talento, o que não é verdade, né? Ter alta performance em vendas é muito mais técnica do que dom. Eu realmente não tenho talento para vendas. Eu aprendi a vender. Mas o que é que eu quis dizer quando eu trouxe que já era difícil? Eu recebi meu primeiro emprego para vender celular, que era um produto novo, numa empresa multinacional, nitidamente porque ela tinha dificuldade de contratar. Porque alguém contrata um menino de 19 anos para uma loja, uma empresa multinacional, se ela pudesse contratar um profissional preparado, experiente, né? Ela não faria isso. Então, é muito óbvio que já existia uma dificuldade, já existia uma necessidade de formar. E o que eu percebo hoje, né, é que existe uma choradeira muito grande em cima disso, mas não existe uma objetividade em
você vê um despreparo, você vê uma reclamação, mas um despreparo na contratação. Na contratação, não, na construção da vaga, que é pior. Na construção da vaga. Explique isso melhor. Na construção da vaga. Eu preciso de um vendedor. Tá, bota aí. Precisa-se de vendedor. Aí alguém liga e pergunta: o vendedor aí faz o quê? Ora, vende. Vende o quê? Não, vende nossos produtos, atende e tal. Não existe a construção da vaga. Quando eu faço uma consultoria, a primeira coisa que eu faço é construir a vaga. O que é que o vendedor faz aqui? Como é que funciona esse processo de construção de vaga, Rafael? Por exemplo, para vendas. Pronto, a primeira coisa é entender o que é que ele vende. Ele vende o mix todo, ele só vende o plano, ele vende jazigo. O que é que você espera dele? Você espera que ele venda, preencha, receba, baixe. Você espera que ele acompanhe a primeira, a segunda, a terceira parcela. Qual o perfil de cliente? Né? É um cliente mais interiorano, é um cliente mais urbano, porque tudo isso mexe no tipo de quando você faz essa engenharia de vaga, essa engenharia de vaga ela é publicada para quem vai se candidatar a essa vaga? Como é que você faz isso? Quando eu entendo o que é que a vaga precisa, aí eu vou construir o perfil de quem vende para aquilo. Você entende que quem vende para a empresa não é o mesmo que vende para a pessoa física. Perfeito. Quem vende para áreas interioranas não tem o mesmo perfil de quem vende para áreas urbanas. Quem vende para um público mais maduro... Ou seja, é necessário primeiro você saber o que eu preciso fazer para depois quem pode fazer. Exato. E aí você vai para o chá, você vai começar a aplicar uma ferramenta, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes que essa pessoa precisa ter para conseguir vender esse produto. Perfeito. Aí alguém está assistindo aqui e está dizendo: Rafael, eu não consigo receber nem currículo. Aí já é um problema mais profundo. Você tantas vezes fez processos ruins, tantas vezes você botou a pessoa para lá numa tentativa. Eu brinco, né? Às vezes eu digo para os meus clientes que meu pai conta que aprendeu a nadar da seguinte maneira. Né? Quem for mais antigo talvez tenha aprendido a nadar assim. Dessa maneira. Meu avô chegou com ele na beira de um rio, né? E disse para ele: ó, nadar é assim, bate os braços, bate as pernas, bastante força e tira a cabeça da água. Entendeu? Entendeu? Faz aí para eu ver. Ele fez, meu avô fez e tchá, jogou ele no rio. Ele se bateu, puxou, tá fazendo errado. Não é tão rápido. Vai, tchá. Bateu. Melhorou. Aí, bebendo água, se afogando. Melhorou. Ó, presta atenção. Cabeça para fora da água, braço e perna. Sincronizado. Tchá! Aí, melhorou, chegou na borda. Aí, pronto, agora é só praticar. Você vai até o meio, volta até a borda. Vai até o meio, volta até a borda. Pronto, foi assim que meu pai aprendeu a nadar. Quantos vendedores, quantas recepcionistas, quantos agentes funerários, quantos assistentes de velório da sua empresa aprenderam a nadar, a vender, a atender dessa maneira? Tu entregou na mão de alguém, ó, ele sabe nadar, ele vai te explicar. E o cara te jogou no rio quando estava se afogando, puxou, presta atenção. Mas sabe, Rafael, eu vejo, e você já deve ter, e eu sei que você pegou clientes assim, eu conheço muitas funerárias no Brasil e algumas regiões, eu acho que você conhece até mais do que eu. E quando se fala de processo de venda, processo de contratação, existem lugares que verdadeiramente é um desafio muito grande, não da empresa, mas da cultura de algum vendedor querer, aliás, alguma vaga para vendedor, por mais bem formatada que esteja, você ter candidatos para ela, primordialmente interior. Porque existe um preconceito muito grande, uma cultura muito grande, primordialmente em venda PAP, que aquele serviço ali é um serviço que daria, culturalmente falando, né, daria muito trabalho e pouco resultado para quem se candidata, por exemplo, a aquela vaga. E isso é concreto. Mudar essa cultura é muito difícil, né? Eu acho que é um desafio que você deve ter também, deve ter enfrentado aí em muitas cidades. Existe algum caso na história de consultoria que
isso já foi difícil e algum insight que você fez mudou essa realidade no campo onde você estava atuando? Tá, vou dizer primeiro para você uma coisa que eu costumo dizer para minha equipe, tá? A Nestlé tem esse problema nesse mesmo lugar e ela resolveu. Porque se vende leite ninho em toda bodega que você anda nessa cidade. Ah, velho, não compara, o cara tem centro de distribuição. Ele resolveu. Ele fez por centro de distribuição. Então, tipo assim, não tenho nenhuma paixão por uma metodologia de vendas em específico, né? Mas é muito, 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 muito comum que você consiga virar o jogo quando você consegue formar um que serve de exemplo. Você pega uma pessoa comum, aplicando metodologia de desenvolvimento, ela alcança um ganho, um desempenho, e ela mostra que aquilo pode sim ser muito rentável. Né? O exemplo arrasta. Que aquilo pode sim ser muito rentável, que se ele se preparar, se ele estudar, se ele fizer a rotina, ele ganha dinheiro, e a partir daquele, o que entra na sequência, ele tem um horizonte. Porque o que é que você nunca deve deixar acontecer se você já teve uma equipe de alta performance, tá? Você nunca pode zerar a equipe. Você só zera a equipe de baixo desempenho. Eu só zero a equipe de baixo desempenho. O que é zerar uma equipe de baixo desempenho? Vou lhe dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que eu cheguei na matriz dela, né? E os vendedores performavam muito baixo e tinha um mito, uma cultura de que não dava para performar alto, e esse mito não se confirmava por nenhum outro dado. Quantidade de habitantes, renda per capita, quantidade de ocupação de mercado, ocupação do concorrente, não tinha nenhuma evidência de que aquilo fosse verdade, a não ser a percepção deles. Então, todo mundo que eu coloco por lá, eles vendiam essa percepção, o cara comprava essa percepção rapidamente e dizia, fulano está aqui há 14 anos e só vende 10, não dá para vender 20. Né? E aí eu trouxe uma equipe de fora, não pus ela em contato com essa, performei 300 planos com 6 pessoas, enquanto a equipe inteira performava 90 com 10. Nossa. Subi para a diretoria e disse, eu quero demitir todo mundo, porque senão essa cultura vai se perpetuar para sempre. Se sobrar um para contar como era, esse um vai ser suficiente para poluir. Para poluir. Então, quando a performance ela e você tem pressa, lógico. Ah, Rafael, não dava para transformar? Dava para transformar. Certo? Dava para transformar. Aí eu não tinha 2 anos para transformar. Eu tinha 3 meses para performar, precisava performar logo. Nós estamos falando aqui, Rafael, em formação ou em equipes de alto desempenho, de alta performance. Né? E você falou, Wellington, zerar. Poucas vezes eu zerei uma equipe. Poucas vezes eu zerei uma equipe. E nós vimos que zerar, nesse caso, é realmente afastar essa equipe. Total. Não e construir uma nova com outra cultura, isso, com outra visão de desempenho. Detalhe, eu não demiti todo mundo, tá? Eu só tirei eles daquela função e botei uma equipe nova que não tinha mais contato com eles. Perfeito. A pergunta que eu gostaria de fazer, Rafael, com relação a isso é alto desempenho. O que é alto desempenho em vendas? Alto desempenho em vendas tem mais a ver com consistência do que com volume. É quando você consegue ter o melhor desempenho e perpetuar ele no tempo. Para mim, alto desempenho em vendas é isso. É quando você alcança a melhor técnica, a melhor entrega, né? E você consegue perpetuar aquilo no tempo. Por quê? Não é só sobre captar, tá? As pessoas confundem muito publicidade, propaganda com marketing, que são coisas distintas, e venda com prospectar. Vendas não é sobre prospectar. Eu posso chegar aqui no Wellington e vender um contrato para ele de consultoria. Isso foi uma prospecção, fiz uma prospecção e um fechamento. Tá? A venda ela vai acontecer quando eu voltar no Wellington e ele me indicar alguém ou ele comprar novamente, ou ele comprar adicional. A venda é o resultado, é o caixa gerado. É não só o caixa, ele é o ganho no tempo. Principalmente quando você trabalha como a gente trabalha com carteiras recorrentes. Eu não gosto da ideia de imaginar a venda só quando o cara pagou a adesão, ali encerrou
O processo de vendas. Também não gosto da ideia da quarta parcela. Você já vai chegar. Mas eu acho que o fechamento do ciclo do cliente junto o fechamento do cliente final junto ao cliente, a empresa, né? Ela faz parte do processo de venda. É lançar ela correto, é explicar todas as informações corretamente, é o cliente comprar o que realmente comprou, é ele vir pagar na data certa porque ele está conscientizado, é ele estar engajado com aquele produto. Ali é um processo de venda, porque o prospectar, porque senão eu teria que considerar fraude de venda. Eu teria que considerar uma venda fraudulenta venda porque entrou dinheiro no caixa. Né? Então a venda ela tem que cumprir aqueles requisitos de legalidade, digamos assim, de ética e legalidade. Então assim, o vendedor ele precisa, eu até brinco, né, quando falo do plano de carreiras, diz assim, eu queria que tu focasse assim, alto desempenho em vendas. O que é? Como é que eu digo que aquela equipe de vendas ela tem um alto desempenho? Ela entrega um alto nível de venda qualificada, alto quantitativo de vendas, quantitativo e qualitativo, boas vendas que geram pouquíssimos problemas, que o cliente está muito esclarecido do que ele tem, e ela perpetua isso no tempo. Para mim, alta performance é isso. Como formar uma equipe de alto desempenho em vendas? Como formar uma equipe de alto desempenho? É a pergunta de $1 milhão. Né? O caminho central é a cultura. As pessoas subestimam muito cultura. Né? Na verdade, é uma palavra que está sendo muito usada, muito tratada, mas falta essa profundidade. Porque a cultura, ela permeia tudo. Entende? Vou te dar um exemplo meu. Eu trabalhei numa empresa lá atrás, né? Não foi das últimas que eu trabalhei, foi das primeiras, onde era nítido que havia um incômodo quando você ganhava muito. Isso era uma cultura daquela empresa. Então, eu não quis participar. Saí de lá e fui procurar outro canal. Mas, por exemplo, quando você, vendedor, entra numa empresa, você tem um alto desempenho, você começa a alavancar e você sente que o teu entorno se incomoda muito com a tua performance financeira, por exemplo, o teu retorno financeiro, aquilo ali vai prejudicar a alta performance, vai prejudicar a constância. Vai gerar medo, vai gerar incerteza. Será que eu devo me dedicar a essa empresa? Em PNL tem um conceito chamado congruência. Sim. Eu gosto muito desse conceito e queria trazer isso como uma base para a alta performance. Ver se a gente consegue construir o que eu te perguntei com isso, tá? De uma maneira mais matemática, vamos dizer assim. Quando é que você é congruente? Quando é que você tem um time congruente? Quando esse time ele entende o porquê está ali, ele tem uma identidade, ele conhece não só as suas metas, mas ele conhece o porquê e o como fazer. Tá ok? Então ele tem uma identidade muito bem construída, né? O porquê fazer, o porquê ele está fazendo e o como ele deve fazer. Tem uma identidade muito bem construída. O saber como eu devo fazer, o saber o porquê eu devo fazer, não quer dizer que eu saiba fazer. Eu tenho que ter o conhecimento para fazer aquele como acontecer. Então, identidade. E o segundo ponto é o conhecimento. Quando eu não tenho esse conhecimento, eu devo buscar esse conhecimento. E é possível você, em uma equipe, formar esse conhecimento para poder, sabendo o porquê, sabendo o como eu devo fazer, eu ter a competência, o conhecimento necessário para fazer isso acontecer. Então, e o terceiro é motivacional, é fé. É fé.
Eu vejo que quando nós falamos de alto desempenho, essa questão de fé ela é muito importante. O que é fé? É acreditar, é não se desviar do caminho, é querer aquilo ali como fim, né? Que uma grande preocupação minha quando se fala de alto desempenho ou alta performance são diferentes, a gente vai tratar isso aqui, mas quando nós falamos de desempenho, é possível sim eu não ter fé e conseguir fazer um gol. Eu estar ali por acaso e sim, conseguir fazer um gol. Mas a quantidade de gols que eu vou fazer na minha vida depende muito em acreditar que aquilo ali é bom para a minha vida. Acreditar que aquilo ali é congruente com a minha vida, né? Então, essa fé não no Senhor, não em Deus, mas essa fé que aquilo ali é para você. Você acreditar naquilo ali. Eu acho que é fundamental para desenvolver alto desempenho, né? Em uma equipe de vendas, por exemplo, né? E uma vez tendo identidade, uma vez você tendo conhecimento, uma vez que você tenha fé suficiente, isso é a força motriz para você poder ter ação, para você poder agir. E aí sim ter um desempenho de excelência. Ter um desempenho que seja continuado. Por quê? Porque eu sei o porquê eu estou aqui, eu sei como eu devo fazer, eu tenho o conhecimento necessário para fazer. É isso que eu quero fazer, é isso que eu acredito que eu tenho que fazer, e eu faço isso acontecer. Então, quando isso é congruente, eu não estou falando mais de desempenho, eu estou falando de performance, porque isso tem muito mais a ver com a congruência do que somente com o resultado que eu obtenho, né? Então, quando você propôs esse tema, Wellington, vamos falar sobre equipes de alto desempenho. Eu disse, nossa, o que é verdadeiramente alto desempenho? Porque os líderes, não só no mercado funerário, líderes como um todo, né? Se pensa, primordialmente aqui no Brasil, se pensa que desempenho é alcançar metas, né? Então, o desempenho sim, pode ser, poxa, eu consegui fazer um gol. Sim. Mas quando nós falamos de performance, eu gosto muito do conceito mais internacional do que o do conceito brasileiro. No Brasil, quando nós falamos de performance, nós falamos de atingir metas. Mas no conceito internacional, como nós falamos de performance e de alta performance, nós falamos mais do porquê fazer, do como fazer, e aí sim você ter essa fé e atingir de maneira perene, de maneira efetiva, o desempenho que você almeja, por exemplo. Mas você tem uma equipe bem construída, que você não tem um turnover alto, por exemplo, porque você construiu e não está pensando somente no resultado, mas você está pensando no como e na massa que vai construir esse resultado, e não somente no resultado. O propósito, né? Silvio Meira, eu falo muito, sempre no podcast eu falo sobre esse livro, né? O que é estratégia, né? Que ele fala que estratégia nada mais é do que você construir capacidades, né? E eu vejo que o alto desempenho, a capacidade, alta performance, a capacidade que você tem que construir é justamente a capacidade de congruência de um time, identidade, fé, capacidade e comportamento para você atingir o que você quer. E aí eu vou agora juntar isso tudo, porque na minha concepção, o que é que eu vi muito na minha construção profissional, né? Construções técnicas, teóricas, né? Em cima disso. Por que eu trago a questão da cultura? Porque é o cimento que junta tudo. Identidade, define de novo identidade. Identidade é você saber o porquê, é você saber o como. Me dá um exemplo. Por exemplo, quem é o Wellington? Quem sou eu? Né? Saber quem eu sou não é saber o meu nome, saber qual é a minha profissão, mas eu tenho que saber o porquê eu faço o que eu estou fazendo. E entender que isso faz parte da minha missão. E essa missão, ela não é simplesmente uma descoberta, ela é uma escolha. Então, toda vez que eu tenho uma identidade, eu tenho uma
escolha de vida, de propósito muito bem definida. Pronto. Eu vou te dizer como é que uma cultura ruim destrói uma identidade bem construída. Mas deixa eu só chegar na tua pergunta. Fiquei até arrepiado com esse negócio, mas vamos lá. Quando nós falamos de... Vai ficar chateado que eu vou fazer depois, mas vai. Tá, ok. Quando nós falamos de identidade, Rafael, nós temos que entender que é necessário, para estar engajado em um projeto, como, por exemplo, um projeto empresarial, você está falando de cultura, né? É necessário a identidade da empresa ser congruente com a minha identidade. Eu não digo que a cultura estraga. Eu não gosto de pensar assim. Eu digo que a maturidade, a maturidade ela é necessária para essa auto performance. E o que é maturidade? Maturidade da empresa e maturidade também do colaborador ou daquela parte que diz assim, poxa, isso faz sentido na minha missão, isso faz sentido na minha identidade, porque é isso que eu escolho para mim. Então, isso é uma ferramenta para eu cumprir aquilo que eu quero. É assim que eu vejo. Pode falar. Pronto. Você acabou de definir para mim o que é identidade, né? Perfeito. Vamos transportar isso para um vendedor. Tá? Então, chega assim, cara, você não vende plano, você leva soluções para a família, você leva acolhimento, você leva dignidade, você leva respeito, não é isso? Você é o guardião dessa marca, o guardião dessa missão. Aí ele sai lá no corredor e o colega diz, isso é besta, mas isso daí é só para tu vender muito e ganhar pouco e ficar feliz. Olha a conversa velha besta dele. Ok? Isso pode acontecer em qualquer ambiente, correto? Correto. Pode acontecer em qualquer ambiente. Você entende que isso é incongruente? É incongruente. Mas é a cultura, né? A cultura ruim. Que eu estou dizendo que a cultura. Essa incongruência. Ela é gerada por uma cultura ruim. Perfeito. Aí vamos lá, eu tenho um gestor bom, atento. Ele cola e diz como foi, o que foi que aconteceu. Não, está dizendo aqui para ele que ele está todo motivado. Qual é o problema dele estar motivado? Por que você não está motivado? Você não acredita que você leva isso para as pessoas? Se você não acredita, você não devia estar aqui. O cara está dentro da cultura correta. Certo? Vamos supor que esse cara que falou isso é irmão do dono. Aí ele foi lá na sala e foi chorar pro dono. Tratou mal, o cara cheio de ignorância, estava só conversando, cagou na minha cabeça. Aí o dono chama esse gestor e diz, cara, eu não quero essa história aqui de família. Aqui é meta, é dinheiro, velho. Não quero essa conversinha, não quero você tratando as pessoas desse jeito. Da próxima vez quem sai é você. E aí? Gera congruência? Pode gerar. Tem cara de cena real isso daí? Tem cara de cena real. Então, isso é possível. Uma cultura ruim, entendeu? Destrói a construção da alta performance. Aí o cara diz, eu pago esses caras, pago bem, contrato, tem RH, tem não sei o quê. E os caras não querem trabalhar. Mas às vezes você está chutando contra o teu gol, cara. Você quer uma coisa que estraga qualquer cultura? A regra não é para todos. Você quer destruir a performance da sua empresa? Não tenha regras. Mas você quer, assim, aniquilar, crie regras que não são para todos. Se você criou uma regra, ela tem que valer até para você. O dono, se ele for um homem, ele não pode usar o banheiro feminino, porque o banheiro feminino é para mulheres. Não interessa se ele está apertado, não interessa se ele está com pressa, não interessa se ele é dono de lá. É uma regra criada por ele e ele tem que obedecer. Exemplo. Eu gostei muito disso. Cultura é para todos. Cultura é para todos, regra é para todos. Cultura é para todos. É para todos. E ter uma cultura fraca é você não ter esse senso de time, não ter isso bem implantado em todo o organismo, vamos dizer, empresarial. Né? Você não ter isso em todo o organismo empresarial. A falta de clareza, né? Eu já tive donos que me chamaram e disseram assim, eu queria que você ordenasse tal coisa, mas eu não queria que você não contasse para ninguém. Eu não vou fazer. Porque não vai ter feito, eu vou embora. Eu sou uma consultoria, eu vou embora. Não vai ter feito algum isso daí.
É o lobo mau da criança. A criança só tem medo do lobo mau até ficar adulta e entender que o lobo mau não existe. Quando ela entende que o lobo mau não existe, e aí? Ela não aprendeu a lhe respeitar como pai? Seu funcionário não aprendeu a lhe respeitar como gestor, como líder? E aí o lobo mau foi embora e tudo voltou para o lugar de antes. Tem uma história, Rafael, que eu gostei muito. Ela fala sobre a contratação, me parece que no ambiente da Disney. O cara tinha uma vontade muito grande. Se tu souber dessa história, tu me ajuda aí, que eu estou um pouco lembrado dela. Né? Mas o cara ele queria muito trabalhar na Disney e ele foi fazer um processo seletivo na Disney. Eu conheço essa história. Conhece essa história? Na verdade, ele não queria trabalhar, ele queria conhecer o processo. O processo seletivo. Ele queria participar do processo. Esse processo é sensacional, eu queria participar do processo. Perfeito. E aí ele entra no prédio, fica lá esperando um tempo, sobe. Quando ele sobe, a pessoa entra e diz: a primeira fase do processo já aconteceu, e fulano, nós agradecemos, estão dispensados, e os demais vão continuar. E ele foi um dos não selecionados. Dos não selecionados. E ele quis saber por quê. Aí ele se apresentou: eu sou um profissional de RH, vim para cá, nem não queria vaga, vou ser honesto com você, eu queria conhecer o processo, você me eliminou. E eu quero entender por quê. Aí ele disse assim: tinha uma pessoa varrendo a rua na entrada do prédio. Ela lhe deu bom dia. Você tinha que ter respondido. Todo mundo que não responde já está eliminado. Perfeito. Isso faz parte de entender. Tem coisas que não se ensina, né? Tem coisas que não se ensina, né? Que vem pronto. Tem que vir pronto. Ele ignorou a pessoa que estava varrendo e ali ele foi eliminado. Porque é um critério. É um critério da Disney. Quando nós falamos em funerária, quando nós falamos em cemitério, serviço funerário como um todo, eu costumo dizer que o que é um negócio funerário de alta performance. Eu queria trazer para um negócio. Tá? E eu conversando contigo hoje, a gente estava discutindo e estávamos desenhando o que é um negócio funerário. Né? E um negócio funerário, normalmente, ele tem 3 entradas, eu gosto sempre de colocar em número de 3 entradas e 3 grandes saídas. A primeira entrada do negócio funerário é o patrocínio. Né? É o patrocínio. Porque esse serviço funerário, para acontecer, ele tem que ser patrocinado por alguém. Normalmente, o serviço funerário, por lei, por força de lei, o serviço funerário ele é patrocinado pelo município. O município ele pode terceirizar isso através de licitação, através de dando concessão ou ainda permissão. Né? E algumas leis foram feitas para poder patrocinar esse serviço funerário com mais qualidade. É exemplo, por exemplo, do serviço funerário. Lá na Lei 3 de 2001, no artigo 1º fala assim, que o plano funerário ele tem um objetivo. E o objetivo do plano funerário é manter toda a infraestrutura de atendimento. Porque o que é caro é a manutenção dessa infraestrutura. De prontidão, né? De prontidão, exatamente. Poucas pessoas compreendem isso, mas esse patrocínio ele é necessário. Né? Porque não é a questão da margem, somente daquele produto. Pode ser desestimulante, né? para o ente privado, né? Perfeito. Investir sem nenhuma garantia de retorno, né? Esperar um serviço que pode não acontecer. E o plano dá suporte. Dá suporte a isso. Então, é uma arquitetura muito bem montada que consegue cobrir esse gap. Então, a primeira entrada é o patrocínio. A segunda entrada é o conjunto de regulações desse serviço. Né? E a terceira entrada é uma entrada política que está sempre presente, porque o município pode a qualquer momento mudar o jogo. O município, o estado ou a federação. Né? Então, é uma questão complicada de entrada do serviço funerário. Então, ter gestão sobre o patrocínio é muito importante, porque vai te capacitar a construir capacidades necessárias para um alto desempenho, para um bom serviço à comunidade. Você poder entender e ter o conhecimento do que é requerido de um serviço funerário nas regulações, isso é muito importante para ti. E, por último, você ter esse conhecimento e esse trato político para você continuar existindo. Essas são as entradas do serviço funerário. As saídas são dignidade. Normalmente, quando nós falamos em serviços funerários de excelência, o que
o cliente consegue ver é justamente isso. Olha, é uma empresa que tem um bom carro, que tem um bom centro de velório, que tem uma equipe e um bom cerimonial e é muito bonito. Então, atende bem as famílias, está ali bem aconchegante. Consegue trazer, respeitar eticamente o trabalho com aquele corpo, consegue atender bem, dignamente, as famílias e as pessoas que vão ali naquele velório, por exemplo, e temos agora uma segunda saída. O que é isso? Não basta ser bonito. Eu tenho que garantir às famílias que estão ali, às pessoas que estão ali, saúde. Eu tenho que garantir saúde, né? E isso é muito forte, porque eu posso ter, por exemplo, uma doença que aquele corpo pode oferecer algum grau de contágio, né? E é responsabilidade do serviço funerário prezar pela saúde de quem operou aquele corpo e pela saúde de quem vai se relacionar ainda com aquele corpo. Então, o serviço funerário ele tem uma demanda de oferecer saúde também. Sim. Como um dos seus requisitos. Pelo menos no viés, na perspectiva de proteção. Na perspectiva de proteção, perfeito. Oferecer saúde aos outros. A quem vai interagir. Proteção à saúde, né? Proteção à saúde. Ou seja, promover proteção a essas pessoas. Garantir que, como elas entraram, elas vão sair a nível de saúde, né? E até proteção mental, a gente está falando sobre isso daí também. Isso, né? Eu fiz essa observação, né? As pessoas esquecem, o processo de velório ele é essencial para o luto e para a saúde mental das pessoas. Sepultamentos sem velório geram várias consequências de um luto vivido de uma maneira errada. E aí nós temos também o viés, Rafael, sanitário. O viés sanitário. Porque imagina só que o serviço funerário ele vai fazer um traslado, por exemplo. Então, por regulação, você tem que colocar esse corpo em urna zincada e esse corpo, mesmo a urna sendo zincada, ele pode vazar, pode a urna não estar bem selada no zinco e esse fluido vazar, contaminar, por exemplo, a aeronave, contaminar uma mala e aí uma série de problemas. Ou então ainda, por exemplo, você transportar um corpo junto, por exemplo, com gelágua, né? Cuidado zero com essa questão sanitária, com essa questão de proteção à saúde das famílias, né? Do meio ambiente, né? Do meio ambiente. Do ambiente. Do meio ambiente, você pensa num sepultamento, né? Você pode poluir o solo, poluir as vazões. Então, quando nós falamos em alto desempenho, eu não posso olhar somente para o resultado daquilo que é anotado, imediatamente. Eu estou falando de serviço funerário, eu não posso olhar somente para um bom velório. Foi legal. Sim. Foi legal. Sabe o que é que eu reflito, Wellington? Né? Eu já fiz essa reflexão várias vezes com você. Não há métrica. Como classificar desempenho sem métrica? Né? Por exemplo, quando a gente fala de um bom vendedor... O que é um bom vendedor, Rafael? É aquele cara que entrega o resultado ou que entrega o resultado? O resultado é uma métrica. Né? É uma métrica de desempenho onde ele se paga, ele remunera a empresa, né? Onde ele se remunera, ele remunera a empresa e devolve aquilo de uma forma constante e tal. Quando a gente fala de serviço funerário, não há uma métrica. Não há uma métrica. Restaurantes hoje são metrificados. Na verdade, sem querer, de uma maneira quase que instintiva, a gente começou a classificar os restaurantes. A Michelin lá com as estrelas dela, Michelin, os restaurantes de alto padrão, e a gente pelas estrelas do Google, depois pelas estrelas do iFood. Vai dizer aqui que você não compra pelo restaurante que tem mais estrelas?
A ISO, né? Quando você fala em certificação ISO, a ISO ela olha muito para dentro da empresa. Ela olha muito para o... Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a performance do serviço funerário. Queria falar um pouco sobre isso. O que é alto desempenho, o que é alta performance, né? Então, quando você está executando um serviço funerário dentro de um padrão ISO, por exemplo, e tudo está correto no teu processo, naquilo que tu disse que tu queria fazer, aquilo foi certificado com ISO, isso não quer dizer que tu tem uma alta performance. Eu tinha um chefe que dizia assim, ó, ter isso só quer dizer que se tu enlata merda, tu enlata tuas merdas tudo igual. Pronto, perfeito. Ele dizia isso, perfeito, é o melhor exemplo. Perfeito. É o melhor exemplo. E eu quero deixar isso aqui pontuado, porque quando nós falamos de serviço funerário, a alta performance no serviço funerário, ela tem sim que atingir 3 dimensões mínimas. Ela tem que atingir uma dimensão de excelência, de entrega, de dignidade. Ela tem que atingir uma dimensão de entrega de saúde, de proteção à saúde. E ela tem que atingir uma dimensão também de entrega de sanitária, de uma boa entrega sanitária, de um bom trato químico e biológico dos fluidos e de proteção ambiental do serviço que tu fazes, né? Isso quer dizer que tu cuida bem do teu operacional para não contaminar, por exemplo, a tua equipe. Isso quer dizer que tu cuida bem das pessoas que vão participar daquilo ali e, primordialmente, você cuida bem, tem ciência do que você está fazendo e cuida bem do ambiente em que você vai operar todo aquele serviço, né? Então, o alto desempenho, ele não está ligado, Rafael, somente à demanda interna, da minha empresa. O alto desempenho, ele está sempre ligado a uma demanda mais pró-social, onde eu atinjo não somente um bom resultado para mim, mas eu cumpro bem a minha missão. Isso está muito mais, ao desempenho é muito mais holístico, vamos dizer assim, atendendo dignidade do terceiro, atendendo a proteção da saúde de terceiros, que você tem dificuldade sim de metrificar isso, e atendendo também, por exemplo, critérios de não contaminação de ambiente e de pessoas ou de objetos como aeronaves, como carros, como gelágua, como o que vai interagir com aquele serviço. Pode falar. Falta métrica. Eu vou lhe dizer por quê. Vou lhe provar agora que falta métrica, né? Tanto que todo mundo usa o melhor serviço funerário porque o melhor não está metrificado. Vamos trazer para pessoas de volta. Como é que eu defino, como é que eu faço uma avaliação de desempenho em um funcionário? Eu defino a descrição de cargo dele, defino rotinas, certo? E trago uma perspectiva comportamental, quais os comportamentos que eles precisam, quais as habilidades, né? Comportamentos estão as atitudes, quais as habilidades, quais os conhecimentos e a execução da atividade. Eu trago e aí eu metrifico. Vamos lá, agente funerário, conhecer de flores. Eu avalio, trago para ele um conjunto de flores. Tá? Esse é um exemplo hipotético. Tá? Talvez não seja importante ele conhecer de flores. Tudo bem. Estou só trazendo um exemplo. Eu trago uma foto de 16 flores para ele. Ele tem que dizer qual é aquela flor, qual o aroma que casa dela com outra e qual tipo de coroa você deve usar aquela flor. Vamos dizer que isso seja um fator importante para um florista, né? Então eu vou para tirar 8, eu volto para lá e tem uma métrica. A questão é, hoje no mundo funerário não existe alguém ou algo que dê as métricas. Historicamente, na gestão de pessoas, né, foram se criando as ferramentas, estudos, doutorados, né, artigos, e aquilo foi sendo enriquecido, as métricas de administração, as métricas financeiras, mas dentro do mercado funerário a gente não tem uma metrificação. Não, eu digo mais ainda, Rafael, porque para se pontuar uma métrica é necessário algum conhecimento.
para saber até o que medir, tá ok? Dá um exemplo simples, um exemplo comum aqui. Quando nós falamos de serviço funerário no Brasil, nós estamos muito aquém de países como, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe o papel, não se entende o diretor funerário nos Estados Unidos como nós entendemos aqui no Brasil. Exemplo. Aqui no Brasil, o diretor funerário, ele é o dono de um empreendimento funerário. Ele é o empreendedor, ele é um empresário. Mas não existe, olha o tamanho do negócio, da responsabilidade de um serviço funerário. Nós temos um papel ético, dignidade, nós temos um papel de entrega de saúde às pessoas que vão se relacionar, entrega de proteção à saúde, nós temos uma responsabilidade sanitária também. Quem opera esse serviço funerário? Você vai em um hospital, você tem um médico responsável por aquele paciente e você tem um enfermeiro-chefe responsável ali pelas operações naquela clínica, naquela UTI, naquele lugar, né? Mas quem é que responde pelo viés da dignidade, pelo viés da saúde, pelo viés sanitário dentro de uma funerária? Quem são os profissionais que verdadeiramente operam dentro de uma funerária? Qual é a capacidade mínima que eu tenho que ter para esses funerários? Nos Estados Unidos, existem 10 competências que esses profissionais eles têm que desenvolver. É interessante isso nos Estados Unidos, porque para você operar, para você se responsabilizar por um serviço funeral, você tem que ter obrigatoriamente um curso superior em ciências mortuárias. Bacana. Aqui no Brasil, nós não pensamos muito no ato de servir. Nós pensamos muito, infelizmente, no ato de ganhar. E pensamos que o alto desempenho de um serviço funerário está relacionado ao ato de ganhar, ao ato de bem gerir os nossos ganhos. Mas não. O alto desempenho em serviço funerário, ele é a entrega que esse serviço funerário presta à sociedade, presta às famílias e presta ao ambiente, né? Os Estados Unidos ele vê muito bem isso. Então, aqui nós temos cursos de pós-graduação, por exemplo, em gestão de gestão funerária, por exemplo. Mas eu estou formando um gestor. Eu estou formando alguém com capacidade de administração. E por mais que se torne um pouco mais específico, nada mais é do que um MBA em administração. Do que um MBA em administração. Com alguma particularidade. Mas se fala muito pouco em ciência mortuária. Se fala muito pouco em capacitar essa entrega, de fazer essa entrega cumprir um papel pró-social, que eu chamo isso de alto desempenho. Tá ok? Quando eu falo de serviço funerário, entregar um bom serviço funerário, entregar um serviço funerário de alto desempenho para mim é oferecer a dignidade necessária a quem será servido a partir do corpo, das famílias que se relacionam, do amigo. Porque eu queria até falar um pouco sobre isso. Quando nós nascemos, nós podemos nascer, Rafael, nossa mãe, eu tenho uma amiga, na verdade, Maria, que ela trabalhou conosco lá no passado em um sítio que nós tínhamos. E Maria, ela teve alguns filhos na roça, sozinha. Nasceu aquela criança sozinha com a mãe. O ser humano, né, ele é preparado para isso. A gente foi criando ambientes. Mas quando nós crescemos e falecemos, nós somos um ser social. Nós temos um legado que nós construímos, nós temos nossa família, nós temos a família que nos originou, nós temos amigos, nós temos conhecidos, e todo esse legado ele é cuidado de primeira frente pela funerária. Porque essa pessoa, todo esse legado, ela não pode mais cuidar, ela não pode mais interagir. Então, é o ser funerário, é o diretor do serviço funerário que vai cumprir esse papel da dignidade.
a essa essa pessoa, entrega. a essa história e ao ambiente que isso envolve, né? Amigos, familiares e assim por diante. Esse profissional que atende a esse papel da dignidade, atende esse papel da proteção à saúde, atende esse papel da não poluição, da proteção ambiental, vamos dizer assim, no nível sanitário, toda essa entrega não é questão de métrica, é questão de conhecimento. Eu tenho que ter alguma forma, só métrica, eu tenho que ter o conhecimento necessário para até saber o que medir. Sim. Né? Mas nós não temos no Brasil, até o momento, uma formação desse diretor de serviços funerários. Eu queria colocar isso aqui, tá ok? Essa formação dessa direção do serviço funerário. Você acredita que uma empresa de alta performance funerária hoje precisaria ter esse profissional? Eu acredito que é necessário a visão de formação desses profissionais, não somente em cursos livres, por exemplo, de um profissional de tanatologia, mas essa consciência, como há nos Estados Unidos, tá? Essa consciência desse responsável por entregar à família, você acha que isso viraria o jogo das sucessões? Do fato das novas gerações não estarem querendo suceder os pais nos grandes conglomerados? Eu acho que isso é uma questão à parte. Eu acho que eu estou falando realmente da entrega necessária. Eu acho que não tem nada a ver com a sucessão. Porque, entenda, o diretor de serviço funerário, nesse ambiente americano, ele é como um enfermeiro-chefe responsável por aquele ambiente. Ele é muito mais o farmacêutico da Pague Menos do que o dos Maqueróis. Perfeito. Então, entendi. A questão do proprietário, sucessão ainda vai haver. Mas lógico. Mas aquela entrega. Se eu tenho um profissional que garante a entrega funerária aqui, padrão, né? Que garante nível de qualidade, eu passo a ser muito mais empresário, muito menos operador. Você acredita que esse é o futuro? Mesmo para as médias, para as pequenas? Eu tenho convicção que a sociedade necessita, a nível de mundo e primordialmente Brasil, de ter um olhar mais profissional, mais ético para o que é, tanto conscientização social, o que é verdadeiramente serviço funeral. Você acredita, é uma curiosidade mesmo, agora uma curiosidade pessoal, você acredita, porque eu acredito nisso, que o sarrafo do mercado subiu nos últimos 5 anos? Me explica o que é sarrafo de mercado. Tipo assim, para ser uma funerária que faturasse, você conseguiria ser de uma maneira muito simplória, com muito pouco conhecimento e muita força de vontade. E nos últimos 5 anos isso não é mais viável? Não acredito nisso, não. Eu vejo negócios funerários nascendo. Você acredita que um agente funerário, uma esposa na recepção, um irmão que ajuda em um carro, ele virou um funerário? Nós tivemos isso no Nordeste, né? Nós tivemos um processo de M&A muito forte no Nordeste. E nós vimos pessoas que eram, por exemplo, motoboys de coleta em domicílio montando funerárias rapidamente, né? Então, eles montaram. Mas houve de alguma maneira. Houve sucesso ou muitas prosperaram. Muitas prosperaram financeiramente. Eu estou falando, Rafael, que observe que contrassenso. Precariza mais? Perfeito. É justamente aqui que eu quero tocar. O que é que nós temos aqui? Nós tivemos sim um desempenho desses que montaram o funerário até interessante. Eu acompanhei algumas dessas empresas, até interessante, tá ok? Porém, eu deteriorei a performance, porque esse pessoal não era preparado para isso, minimamente preparado para isso, para entregar dignidade, para entregar saúde, para entregar proteção sanitária. Para esse conjunto funerário. Ele era muito preparado para o outro conjunto que é ligado a plano. Perfeito. Talvez até um bom desempenho por conhecer as pessoas. Sim. Né? Por conhecer as pessoas. Pela relação. Pela relação. Pela empatia, relação. Então para a gente fechar isso, quando nós falamos em alto desempenho, eu quero deixar isso muito claro.
ter alto desempenho é justamente um processo mais holístico do que atingir uma meta. É você realmente ter um impacto além, um impacto social. Você tem um impacto na comunidade que você atua, de verdade. Eu entendi uma coisa, mas eu queria deixar claro, que essa compreensão ficasse clara. Nessa perspectiva, você acredita que os grandes grupos hoje têm alto desempenho? Eu acredito que falta métrica até para esses grandes grupos. Eu entendo assim também. Tá? Falta métrica. Porque mesmo os grandes grupos, eles tentam usar o melhor, mas não existe um modelo de maturidade, uma acreditação necessária. Por exemplo, Rafael, no Brasil existe... Porque a Anatel dá para as telecoms uma métrica. Perfeito. De qualidade, de perfeito, sinal, de atendimento, perfeito, de reclamação. Mas eu tenho um grupo imenso com profissionais fantásticos que não tem uma medida de bom e ruim. Observe, quando a gente fala de saúde, nós temos no Brasil a ONA, né? Que é a Organização Nacional de Acreditação. Então você tem um serviço de saúde, você pode dizer assim, olha, eu quero acreditar o meu negócio. Então a ONA chega e vai fazer toda uma avaliação se não os teus processos internos estão ok, mas se você consegue entregar à comunidade, isso é o impacto social, é o que eu estou chamando de pró-social, isso é o que eu estou chamando de verdadeiramente a performance aceitável de mercado, tá ok? Que aquela entidade de saúde ela deve oferecer, né? Então, a ONA é um selo que não é obrigatório, mas as empresas podem solicitar essa acreditação e ter um selo ONA, né? Existe um caminho, existe um modelo de maturidade para isso, tá ok? Então, isso é importante para a saúde. Mas serviço funerário, o que é que existe? Não existe. Aí, por para isso, a grande empresa, o que é que existe? Quando você falou, eu fiquei na minha cabeça com algumas falas que eu vejo alguns caras médios dizendo assim, o serviço de fulano, que é gigante, nível nacional, maior do Brasil, na minha percepção é péssimo. Meu serviço é muito melhor do que ele. E aí, mas não existe não existe um modelo de maturidade mínimo, de entrega social mínima que essas empresas têm que fazer. Até para grandes contratantes. Qual o critério que as seguradoras usam para contratar serviço funerário? Perfeito. E eu lhe digo mais, quero deixar ou descredencial. Quero deixar aqui essa pulga aqui para nossos funerários pensarem um pouco. Qual é o critério legal, real, que as prefeituras podem utilizar para dizer que o seu negócio ele entregará o mínimo necessário à sociedade que você vai servir? Existe isso no Brasil? Existirá? Não sabemos. Falei. Tá falado. Valeu.